Confissões de Santo Agostinho, parte 14, livro 9, primeira parte. Ó Senhor, eu teu servo e filho de tua serva, rompeste meus grilhões. Vou te oferecer um sacrifício de louvor. Louvem-te meu coração e minha língua, e todos os meus ossos digam: Senhor, quem é igual a ti? Que o digam, e tu responde e dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Quem era eu e como era? O que foram minhas orações, e se não as ações, minhas palavras, e se não as palavras, minha vontade, a não ser, mas tu, porém, Senhor, eras bom e misericordioso, e sondavas a profundidade de minha morte com a tua mão direita, e esvaziavas o mar da corrupção do fundo de meu coração. E tudo estava misto, tudo estava nisto: não querer o que eu queria e querer o que tu querias. Mas por onde fora durante tanto tempo, meu livre-arbítrio, e de que lugar escondido, profundo e longínquo, foi evocado num instante, para que eu submetesse o pescoço a teu doce jugo e os ombros a teu leve fardo, Jesus Cristo, meu amparo e meu Redentor. Quão suave tornou-se de repente para mim carecer daquelas suaves inépcias que tinha medo de perder, e agora estava feliz em abandonar. Tu as arrancaste de mim, tu, verdadeira e suma suavidade, as arrancaste e colocaste no lugar delas, mais doce que qualquer volúpia, porém não de carne e de sangue, mas mais claro que toda luz, porém mais oculto do que todo esconderijo, mais enaltecedor do que toda honra, mas não para aqueles que enaltecem a si mesmo. Meu espírito já estava livre da angústia que roíam, ambição, a cobiça, os amplexos e a vontade de coçar a sarna dos desejos. E agora tagarelava para ti, minha luz e minha riqueza e minha salvação, Senhor, meu Deus. E na sua presença quis desligar docemente, sem rompimentos ruidosos, o magistério de minha língua dos mercados da loquacidade, para que os alunos que meditam não a tua lei, não a tua paz, mas insanidades mentirosas e disputas forenses, deixassem de comprar de minha boca os instrumentos de sua loucura. Felizmente, faltavam pouquíssimos dias para as férias da vindima. Nota de rodapé. De 22 de agosto a 15 de outubro, segundo o Código de Teodósio. Fim da nota de rodapé. E resolvi aguentar até elas, para então me afastar, como de costume, e, resgatado por ti, nunca mais voltar àquele comércio. Nossa decisão, portanto, era manifesta a ti, mas não para os homens, não aos homens, a não ser aos íntimos. Estabelecemos entre nós que não fosse comunicada a qualquer um desconsideradamente, embora tu desses a nós, que remontamos o vale das lágrimas e cantamos o canto das subidas, flechas afiadas e carvões devastadores contra a língua traidora que nos atrapalha, pretendendo dar conselhos, e consome o que ama, como faz com a comida.
tu atingiras nosso coração com as flechas de tua caridade e carregávamos plantadas nas vísceras tuas palavras e os exemplos de teus servos que tornastes de turvos luminosos, de mortos vivos. E essas palavras ajuntadas no seio de nosso pensamento ardiam consumindo nosso pesado torpor, para que não voltássemos a nos envergar para as profundezas, e nos acendiam tão fortemente que qualquer sopro contrastante da língua traidora poderia tornar o incêndio mais vivo, nunca extingui-lo. Ainda que também houvesse apoiadores de nosso voto e propósito, por causa de teu nome que santificaste por toda a terra, não cumprir um prazo tão pequeno até as férias e abandonar antes delas uma profissão pública exercida diante dos olhos de todos, poderia parecer uma forma de ostentação, como se quisesse que todos, com os olhares voltados para o meu gesto, vendo-me antecipar o dia iminente do começo das férias, tecessem muitos comentários e desejasse assim me dar importância. E o que me valeria se julgasse e discutissem meu sentimento e injuriassem nossa boa ação? Além disso, naquele mesmo verão, por excesso de trabalho escolar, meus pulmões começaram a fraquejar, respirar com dificuldade, sinalizar por dores de peito alguma lesão, recusando-se a emitir som claros ou prolongados. Num primeiro momento isso me perturbou, porque já chegara quase à condição de abandonar forçosamente o fardo daquele magistério, ou pelo menos, caso pudesse ser curado e sarar, suspendê-lo. Mas desde que surgiu e se firmou em mim uma vontade plena de parar e ver que tu és Senhor, tu sabes, meu Deus, comecei a me alegrar, porque se me oferecia inclusive essa desculpa não fingida para atenuar o descontentamento das pessoas, que para o bem dos moços livres de sua família, prefeririam que eu nunca me tornasse livre. Cheio dessa alegria, portanto, aguentava até o fim aquele período de tempo, mais ou menos 20 dias, não lembro. E, no entanto, o suportava penosamente, porque a cobiça que me ajudava a carregar aquele trabalho oneroso recuara, e eu ficaria esmagado se a paciência não tivesse ocupado seu lugar. Alguns dos teus servos, meus irmãos, pode dizer que eu pequei nisso, porque já arrolado de todo o coração na tua milícia, aceitei sentar-me, nem que fosse por 1 hora, na cátedra da mentira. Nota de rodapé. Teve uma nota de rodapé em famílias que eu não li. Livres de tua famílias, foi a nota. Segue. Libertos suos, seus livres ou seus filhos. Nas famílias latinas, o adjetivo substantivo liber indica os filhos, para distingui-los de escravos, que também eram submetidos à autoridade do pater familias. Fim da nota de rodapé. Eu não o contesto, mas tu, Senhor misericordiosíssimo, não me perdoastes, e perdoastes também este pecado, juntamente com os outros horrendos e funestos, na água do batismo? Verecundo se roía de ansiedade por este nosso bem, porque se via excluído do nosso consórcio pelos laços estreitíssimos que o retinham. Ainda não cristãos, mas casado com uma mulher já cristã,
encontrava justamente nela o maior impedimento a seguir o caminho em que enveredávamos, porque afirmava que não queria ser cristão, senão da maneira como não poderia ser. Mas ofereceu generosamente sua casa para nela ficarmos, enquanto permanecêssemos na cidade. Tu recompensarás, Senhor, na ressurreição dos justos, porque já lhe atribuíste a sorte deles. Com efeito, enquanto estávamos ausentes, pois já nos encontrávamos em Roma, atingidos por uma doença corporal e tornado cristão e fiel no decorrer dela, deixou esta vida. Assim tiveste piedade não apenas dele, mas também de nós, para que não fôssemos torturados por uma dor insuportável, pensando na extraordinária benevolência do amigo para conosco, sem poder contá-lo entre os membros de teu rebanho. Graças a ti, Deus nosso, somos teus. Demonstraram-no tuas exortações e consolações. Por sua casa de campo em Cassiciaco ou Cassiciaco, nota de rodapé, localidade incerta, mas que talvez corresponda à atual Cassago, a 33 quilômetros de Milão. Fim da nota de rodapé. Onde descansamos em ti do calor do século, tu, cumpridor de tuas promessas, deste em troca a verecundo, a delícia de teu paraíso eternamente verdejante, porque perdoaste seus pecados sobre a terra na montanha do leite, tua montanha, a montanha da abundância. Nota de rodapé. Salmo 68, 67, 16, Vulgata. A Solignac, em seu comentário à edição das Confissões da Bibliothèque Augustienne, Paris, Discret de Beauvoir, 1962, segunda V, página 79, número 3, ressalta a assonância entre montanha do leite, latim monte incasseato, e Cassiciacum. É isso aí, terminou. Tem muitos números, eu me equivoquei. Fim da nota de rodapé. Naquela época, então, ele se angustiava. Nebrídio, ao contrário, se alegrava conosco. Com efeito, embora ele também ainda não fosse cristão e tivesse caído na fossa do erro fatal, que consiste em acreditar que a carne de verdade, teu filho, era tão só aparência. Estava na via de sair dela, e sua virtude era de quem busca com grandíssimo ardor a verdade, mesmo não tendo assumido ainda nenhum dos sacramentos de tua igreja. Não muito tempo após nossa conversão e regeneração pelo teu batismo, o liberastes da carne, quando, tornando ele também fiel católico, te servia em perfeita castidade e continência na África junto à sua família, que convertera inteira ao cristianismo, e agora vive no seio de Abraão. Nota de rodapé. Lucas 16, 22. Como fica claro pela carta 164 a Euvódio, escrita por volta de 415-416, Agostinho identifica o seio de Abraão como aquilo que mais tarde será definido como limbo, o destino das almas dos justos que morreram antes da encarnação ou não foram batizados. Tal deveria ser, portanto, a condição de Nebrídio. Agostinho sempre manteve dúvidas sobre a natureza deste lugar, julgando que as escrituras não forneciam indicações suficientes. Se conferir Solignac, Opsit, nota suplementar 8, páginas 549 a 560. Fim da nota de rodapé. O que quer que seja isso,
O que quer que esse seio signifique, lá vive meu Nebrídio, meu doce amigo que tu, Senhor, transformastes de liberto em filho adotivo. Lá ele vive. Que outro lugar lhe seria apropriado para a alma? Lá ele vive, no lugar sobre o qual me fazia tantas perguntas, quando era um homenzinho inexperiente. Já não presta ouvido a minha boca, mas presta a sua boca espiritual à tua fonte, e bebe quando pode, à medida de seu desejo, uma sabedoria infinitamente fecunda. E não acho que se inebrie dela ao ponto de se esquecer de mim, porque tu, Senhor, o que o aberbas, o que o abeberas, lembras-te de mim. Assim, portanto, estávamos, consolando Venecundo triste por nossa conversão, ainda que conservasse a amizade, e exortando-o à fé conforme sua condição, ou seja, na vida conjugal. E quando Nebrídio, esperando o momento em que nos seguiria, coisa que ele estava muito próximo de fazer e quase no ponto de realizar, quando, até que enfim, aqueles dias se esgotaram, realmente pareceram longos e numerosos diante do desejo de um livre ócio em que poderíamos cantar com todas as nossas fibras. Meu coração te diz, busquei teu rosto, Senhor, procurarei. Salmos 27, 8. E chegou o dia de me livrar de fato da profissão da retórica, da qual já me livrara no pensamento, e assim foi. Arrancaste minha língua do lugar onde já arrancaras meu coração, e eu te abençoava feliz, partindo com todos os meus para o campo. Os estudos que conduzi ali, já ao teu serviço, mas ainda transpirando a escola da soberba, como num intervalo de espera, são relatados em livros, em formas de diálogos entre as pessoas presentes ou comigo mesmo diante de ti. Nota de rodapé. Os assim chamados diálogos de Cassicíaco ou Cassiciaco, primeiras obras conservadas de Agostinho, contra os acadêmicos, a vida feliz, a ordem, os diálogos não consigo mesmo diante de ti, são os solilóquios. Fim da nota de rodapé. As discussões com Nebrídio ausente são testemunhas pelas cartas. Nota de rodapé. A correspondência com Nebrídio corresponde às cartas. 3-14. Na coleção das obras de Agostinho. Esta passagem sugere que foram reunidas e divulgadas pelo próprio Agostinho após a morte do amigo. Fim da nota de rodapé. Mas quando encontraria tempo suficiente para relembrar todos os teus grandes favores para conosco, ainda mais na pressa de passar a outros mais importantes? Com efeito, eles voltam à minha lembrança, e é doce para mim, Senhor, confessar a ti com que esporas interiores me amaste, e como aplanaste os montes e as colinas do meu pensamento, e endireitastes minhas veredas tortuosas, e nivelaste o que era acidentado, e de que maneira subjugaste também Alípio, irmão do meu coração, ao nome de teu unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que anteriormente ele recusava incluir em nossos escritos. Com efeito, ele queria aspirar o cheiro dos cedros das escolas de filosofia, que o Senhor já despedaçou, mais do que as salubres ervas eclesiásticas que repelem as serpentes.
E como soltava a voz para ti, meu Deus, ao ler os salmos do Davi, cantos de fé, sons de piedade, que não admitem espíritos orgulhosos. Eu, iniciante em teu amor genuíno, catecúmeno em férias numa casa de campo com catecúmeno Alípio, e minha mãe nos acompanhando com atitude feminina, fé viril, segurança de anciã, caridade de mãe, piedade de cristã. Como soltaste a voz naqueles salmos, e como era inflamado para ti por eles, e me animava a recitá-los, se pudesse, para o mundo inteiro, contra a arrogância do gênero humano, mas eles são cantados no mundo inteiro, e não há quem se esconda do teu calor, com quanta dor áspera e veemente me indignava contra os maniqueus, e por outro lado os compadecia, por não conhecerem aqueles sacramentos, aqueles medicamentos, e por se colocarem insanos contra um remédio que os tornaria sãos. Queria então que estivessem por perto, escondidos em algum lugar, e que, sem o meu conhecimento, vissem meu rosto e ouvissem minhas palavras quando lia naquele ócio o Salmo 4, e vissem como aquele salmo me transformava. Quando te invoco, responde-me, Senhor, minha justiça, na angústia tu me aliviaste. Tem piedade de mim, Senhor, ouve a minha prece. Que ouvissem sem que eu soubesse que estavam ouvindo, para não pensarem que dizia por causa deles o que dizia entre as palavras do Salmo. Porque de fato não diria as mesmas palavras nem da mesma maneira se percebesse que era ouvido e visto por eles. E eles, se eu as dissesse, não as entenderia da maneira como eu dizia comigo mesmo e para mim diante de ti, conforme o sentimento pessoal de minha alma. Estremeci de medo e ao mesmo tempo fervi de esperança e exultação por tua misericórdia. Pai, e tudo isto transparecia dos meus olhos e da minha voz. No trecho onde teu bom Espírito, dirigindo-se a nós, nos diz: Filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Por que amais o vazio e buscais a mentira? De fato, eu amar o vazio e buscar a mentira, mas tu, Senhor, já enalteceras teu santo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, de onde enviaria do alto sua promessa, o Paráclito, Espírito da verdade. Nota de rodapé. Paráclito, do grego parakletos, defensor, intercessor, é um dos epítetos do Espírito Santo. Fim da nota de rodapé. E já o enviara, mas não, então eu não sabia. Ele já o enviara porque já fora enaltecido, ressurgido dos mortos e ascendendo ao céu. Mas antes ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. E a profecia declara: até quando tereis o coração pesado? Por que amais o vazio e buscais a mentira? Sabei que o Senhor enaltece o seu santo. Diz: até quando? Diz: sabei, mas eu não, sabendo ainda, amei o vazio e busquei a mentira. E então ouvi e tremi, porque essas coisas são ditas a homens tais, como eu lembrava ter sido. Com efeito, o vazio e a mentira estavam nas fantasias que eu tomava por verdade.
e emitia tantos lamentos altos e graves na dor da minha lembrança, que, se os ouvisse aqueles que ainda hoje amam o vazio e buscam as mentiras, talvez se abalassem e ressurgissem e regurgitassem tudo aquilo, e tu os atenderias, se te invocassem, porque aquele que intercede por nós morreu, na verdade, morte da carne por nós. Lia, Lia, enfureçam-se e não pequem. E com isso me animava, meu Deus, porque já aprendera a me enfurecer por minhas ações passadas, para que não pecasse nas que me restam. E com razão me enfurecia, porque não era a natureza alheia do povo das trevas que pecava em mim. Como dizem os que não se enfurecem e guardam para si a ira para o dia da ira e da revelação da tua justa sentença. Meus bens já não estavam fora de mim, e não os buscava com os olhos carnais neste sol daqui. Os que querem gozar o que é exterior facilmente se esvaziam e se dispersam nas coisas que são visíveis e temporais, e lambem as aparências delas com a sua imaginação esfomeada. Oh, tomara se cansassem de sua inédia e dissessem: quem nos fará ver o bem? Mas digamos, e ele os ouçam: a luz de teu vulto, Senhor, está gravada em nós. Com efeito, não somos nós a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por ti, para que nós, que outrora fomos trevas, sejamos luz em ti. Oh, se vissem a eternidade interior que eu, por tê-la experimentado, fremia não poder mostrar a eles. Oh, se me trouxessem o coração que colocam em teus olhos, fora de ti, e me perguntassem: quem nos fará ver o bem? Lá mesmo onde me enfurecia contra mim, dentro do meu quarto, onde me arrependia, onde molava em sacrifício minha velhice e iniciava pela meditação minha renovação, esperando em ti. Lá começaste a te tornar doce para mim e puseste alegria em meu coração. Lendo, declamava por fora e reconhecia por dentro tudo isso, e não queria multiplicar os bens terrenos, devorando o tempo e sendo devorado pelo tempo, porque encontrá-la na eterna simplicidade outro grão, vinho e óleo. Eu exclamava no versículo seguinte, com altos gritos em meu coração: ó, em paz, ó, nele mesmo, ó, o que diz? Adormecei e pegarei no sono. Com efeito, quem estará contra nós quando se cumprir a palavra da Escritura? A morte foi absorvida na vitória? E tu és certamente o Ele mesmo, o que não muda, e em ti está o repouso esquecido de todas as tribulações, porque não há nenhuma alteridade a se procurar em ti, nem multiplicação de outras coisas que não são o que tu és, mas tu, Senhor, singularmente me constituíste na tua esperança. Lia, fervia e não sabia o que fazer com esses mortos e surdos, de quem fui solidário, peste, ladrador amargo e cego contra palavras açucaradas pelo mel celeste e luminosas por tua luz. A detestava e detestava os inimigos dessa escritura. Como relembrar tudo daqueles dias de férias?
mas não esqueci e não calarei a severidade de teu açoite, nem a admirável rapidez da tua misericórdia. Uma dor de dentes me torturava, e quando piorou ao ponto de eu não conseguir falar, surgiu em meu coração a ideia de pedir que os amigos que estavam presentes te implorassem por mim, Deus de toda a saúde. Escrevi isso numa tabuinha de cera e a dei a eles, para que a lessem. Logo que dobramos os joelhos numa atitude de súplica, a dor sumiu. Mas o que era essa dor? E como desapareceu? Espantei-me, confesso, Senhor meu Deus. Nunca no decorrer de minha fé experimentara algo parecido. Mas teus acenos penetraram em mim profundamente, e eu, regozijando-me na fé, louvava teu nome, embora aquela fé não me deixasse a salvo dos meus pecados anteriores, ainda não perdoados pelo teu batismo. Acabadas as férias na vindima, resignei demissões, para que os milaneses providenciassem outro vendedor de palavras para os seus estudantes, porque fosse já escolhera te servir, fosse porque não estava mais em condições de exercer aquela profissão devido à dificuldade de respiração e à dor de peito. Comuniquei por carta a teu bispo, o santo homem Ambrósio, meus erros passados e minha intenção atual, para que me indicasse qual de teus livros deveria ler, preferivelmente para me tornar mais preparado e apto a receber tanta graça. E ele indicou o profeta Isaías, por ser, acredito, o prenunciador mais claro do Evangelho e da vocação dos gentios. Eu, porém, não entendi o primeiro trecho que li, e imaginando que todo o resto fosse assim, posterguei a leitura para quando estivesse mais familiarizado com a linguagem do Senhor. Então, quando chegou o tempo de inscrever meu nome, nota de rodapé. A inscrição para o batismo era no início da quaresma, em 387. Foi em 10 de março. Fim da nota de rodapé. Então, quando chegou o tempo de me inscrever meu nome, deixamos o campo e voltamos a Milão. Alípio quis renascer em ti junto comigo, já revestido da humildade conveniente a teu sacramento e de um solidíssimo domínio do corpo, ao ponto de pisar o solo gelado da Itália de pés descalços, ousadia pouco comum. Trouxemos conosco o garoto Adeodato, nascido carnalmente de mim pelo meu pecado. Tu o fizeras bem. Tinha apenas 15 anos e superava em inteligências muitos homens sérios e eruditos. Confesso a ti teus dons, Senhor meu Deus, Criador de tudo e tão poderoso em reformar nossas deformidades. Pois não havia nada de mim naquele rapaz, a não ser o pecado. Ainda que o criássemos na tua doutrina, tu a insuflaste em nós, ninguém mais. Confesso a ti teus dons. Há um livro meu intitulado O Mestre. Lá ele dialoga comigo. Tu sabes que são suas todas as opiniões que ali atribuo ao meu interlocutor. E ele tinha então 16 anos. Experimentei dele muitos outros fatos admiráveis. Sua inteligência me dava arrepios. E quem além de ti seria o artífice de tais maravilhas? Tirastes logo a vida dele na terra, e eu o guardo mais seguro na lembrança, nada temendo por sua adolescência, sua juventude e sua maturidade. Trouxemo-lo conosco como um coetâneo em tua graça, para educá-lo em tua doutrina. Fomos batizados e a angústia da vida passada fugiu de nós.
não me saciava naqueles dias da admirável doçura de refletir sobre a excelência de teu julgamento para a salvação do gênero humano. Quando chorei, comovido profundamente por teus hinos e cânticos que faziam ressoar suavemente tua igreja, aqueles sons enchiam meus ouvidos e destilavam a verdade em meu coração. Um sentimento pio transbordava dali e escorria em lágrimas, e elas me faziam bem. Não havia muito tempo que a igreja milanesa começara a praticar esse gênero de estímulo e consolo, com grande empenho dos irmãos em juntar vozes e corações. Mal se passara um ano, ou pouco mais, que Justina, mãe do imperador criança Valentiniano, perseguira teu homem Ambrósio por causa da heresia dela, porque fora seduzida pelos arianos. O santo povo pernoitava na igreja, pronto a morrer com o bispo teu servo. Lá minha mãe, tua Ancila, entre as primeiras em solicitude e em vigílias, vivia em oração. Nós, ainda frios ao calor do teu espírito, contudo sentíamos a tensão da cidade atônita e turbada. Foi então que se estabeleceu cantar hinos e salmos à moda das terras de Oriente, para que o povo não adoecesse de tristeza, e a prática foi mantida desde então até por muitos hoje. Aliás, por quase todos os teus rebanhos, e imitada no resto do mundo. Nota de rodapé. No fim de 385, ou no início de 386, o imperador Valentiniano II, então com 12 anos de idade, e sua mãe Justina destinam ao culto ariano duas igrejas milanesas, a Basílica Portiana, fora dos muros da cidade, a Basílica Nova, dentro deles. Ambrósio, na qualidade de bispo, recusa-se a entregá-las, e o povo católico ocupa os edifícios que são cercados pelo exército. Segue-se um período de tensão, durante o qual, segundo a tradição, Ambrósio compõe a coleção de hinos hoje conhecidos como ambrosianos, para incitamento e diversão dos ocupantes. Em 2 de abril, a doação é revogada. Ambrósio obtém, assim, uma de suas mais marcantes vitórias. Fim da nota de rodapé. Naquela ocasião, revelaste em visão ao teu bispo, que já nomeei o lugar onde jaziam ocultos os corpos dos mártires, Gervásio e Protásio, que por tantos anos preservastes incorruptos no tesouro de teus aposentos, para trazê-los à tona oportunamente, a fim de dobrar a raiva feminina, mas imperial. Nota de rodapé. A descoberta dos corpos dos mártires Gervásio e Protásio se deu em 386, logo após a disputa entre Ambrósio e a imperatriz pelo controle das basílicas milanesas. As relíquias foram transferidas para uma nova basílica, edificada por vontade de Ambrósio e consagrada naquela ocasião com o nome de Basílica Martyrium, Basílica dos Mártires, hoje Basílica de Santo Ambrósio. Conferir Ambrósio, carta 22. Fim da nota de rodapé. Com efeito, quando descobertos e exumados, foram levados com tantas honras devidas à Basílica de Ambrósio, não apenas aqueles que eram atormentados por um espírito impuro sararam, por confissão dos próprios demônios, mas também um cidadão cego havia muitos anos, conhecidíssimo na cidade, tendo perguntado e ouvido a razão da tumultuosa alegria do povo, levantou-se num pulo e pediu ao seu guia que o levasse até o lugar. Conduzido ali, implorou que o deixassem tocar um lenço. Com um lenço, o féretro que carregava a morte de teus santos, valiosa a teus olhos. Quando o fez e levou o lenço aos olhos, imediatamente eles se abriram,
daí a notícia se espalhar, daí teus louvores arderem, brilharem, daí o ânimo daquela inimiga ser, se não conquistado pela saúde da fé, pelo menos reprimido em sua loucura persecutória. Ó Deus, eu te dou graças. De onde e por onde trouxeste minha lembrança para que eu confessasse a ti estes fatos, embora grandes, tinha esquecido? E todavia na época, quando assim exalou o odor de teus perfumes, não corremos atrás de ti. Por isso chorava ainda mais entre as melodias de teus hinos, que eu suspirava por tanto tempo. Por ti finalmente te respirava, porquanto o ar possa encher uma cabana de feno. Nota de rodapé. Talvez referência ao Salmo 103, 102, 15 e 6. Vetus latina. O homem, os dias dele são como feno, como a flor do campo, assim floresce. O sopro de Deus o atravessa e já não o é, já não conhece seu lugar. Conferir o comentário de Agostinho a esse salmo. Fim da nota de rodapé. Tu que fazes morar na mesma casa os que têm uma mesma alma, juntastes a nós também Evódio, jovem de nossa cidade. Nota de rodapé. Mais tarde, bispo de Usalis, da atual Tunísia, é o interlocutor de Agostinho no diálogo O Livre Arbítrio. Fim da nota de rodapé. Prestar a serviço como argens in rebus, voltou a ti e foi batizado antes de nós, deixando a milícia secular para se alistar a sua. Orávamos e pretendíamos continuar morando juntos segundo uma pia vontade. Procurávamos um lugar em que poderíamos ser mais úteis ao servir-te. Juntos estávamos voltando para a África, mas enquanto nos encontrávamos em Hóstia, a foz do Tibre, minha mãe morreu. Omito muita coisa, porque estou me apressando muito. Aceita minhas confissões e minhas ações de graças, ainda que silenciosas, meu Deus, sobre fatos inumeráveis. Mas não omitirei nada do que minha alma concebeu daquela tua serva que me concebeu na carne, para que eu nascesse nessa luz temporal e no coração para a luz eterna. Direi os dons não dela, mas teus nela, com efeito. Não se fez a si mesma, nem educou a si mesma, tu a criaste. E nem o pai nem a mãe sabiam como ela seria ao nascer deles. E a instruíste no temor de ti sob o cajado de teu Cristo, na regra de teu Filho único, numa casa devota, bom membro de tua igreja. Quanto à sua educação, porém, ela louvava a dedicação, não tanto de sua mãe, quanto de uma serva decrépita, que já carregara seu pai criança nas costas, como costumam fazer garotas um pouco crescidas com crianças menores. Por essa razão, e por sua velhice e ótimos costumes naquela casa cristã, era tida em muita conta pelos patrões. Por isso, encarregada de cuidar inclusive das filhas dos donos, exercia essa função com muita diligência e era muito enérgica tanto em corrigi-los com santa severidade, quanto fosse necessário, quanto em educá-los com moderação e bom senso. Pois não deixava que bebessem nem água, fora dos horários em que tomavam as refeições, muito modesta na mesa dos pais, ainda que estivessem ardente de sede, alegando este saudável raciocínio:
agora bebeis apenas água, porquanto não tendes vinho à disposição. Mas quando tiverdes maridos e fordes donas da despensa e da adega, a água parecerá desprezível, enquanto o hábito de beber permanecerá. Assim, recomendando com argumentos e impondo com autoridade, refreava a cobiça numa idade ainda tenra e conformava a própria sede das crianças a uma decente moderação, para não desejassem o que não convém. Continua no próximo capítulo.